Olá, eu sou a Kat, este é o Tecendo uma Tese e esse é o nosso primeiro Papo de Cinema. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o último filme que eu assisti, Ghost in the Shell. Na verdade, na tradução, Vigilantes do Amanhã. Ghost in the Shell, né, ele vem de um gênero cyberpunk. E o que é o gênero cyberpunk? Né? Ele é um subgênero da ficção científica, do ramo de ficção científica, que é descendente aí do antigo gênero, né, do expressionismo alemão, que vinha do movimento gótico. Então, o que você mantém dentro desse gênero, né, dentro dessa linguagem narrativa? É uma concepção nihilista da realidade. Então, as coisas, né, uma perda de sentido, uma não identificação com as coisas, né? E quando eu tenho esse pensamento mais nihilista, né, que é a ausência de sentido nas coisas, né? O autor desse pensamento é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Você tem um estado mais contemplativo das coisas, né? Você não tem aquilo que a gente está acostumada com a indústria americana, né, de final feliz, com o cinema americano, né, o happy ending. Isso não existe no gênero cyberpunk, né? A primeira coisa, porque descende muito, né, do expressionismo alemão. Então a ideia de fatalidade, né, de incompletude do ser humano, né, de estranhamento até mesmo com questões humanas, ela é muito mais proeminente e pronunciada nesse gênero. Então começa daí. Esse é o estilo de narrativa. Além da questão narrativa, existem algumas questões, né, que isso foi muito preservado do expressionismo alemão, que é quanto à arquitetura e o cenário do gênero cyberpunk. Então, basicamente, o cenário do gênero cyberpunk, ele é uma cidade velha, toda destruída, né, com cores entre preto, cinza, fumaças, né? É aquela cidade, para quem mora em São Paulo, assim, é o centro de São Paulo para pior, assim, né? As casas já estão se decompondo, os escritórios, o comércio caindo, né? Muita portinha, né? Muito fundo de quintal em bar, coisas desse tipo. Colocar em destaque algumas contradições que é proposital. A cidade, ela também vai carregar aí dentro dessa coisa destruída, né, decomposta, várias referências em neon, né, vários letreiros bem luminosos, né, bem futuristas, projeções holográficas, né, de personalidades, de propagandas comerciais, né. Então, uma coisa ostensiva em relação à publicidade, imagens, né, cores neon, paralelamente com uma cidade totalmente decomposta e destruída, para dar esse cenário também futurista, mas é um cenário futurista também distópico, né? Não é uma coisa assim que eu acredite, né, na superação da humanidade, nas formas de transcendência da humanidade. Então, é uma coisa muito proeminente, né, que você vai identificar logo de início no gênero cyberpunk. Outra questão também ligada ao gênero cyberpunk são as máquinas, né? Então, quem viu Matrix, né, e quem viu Akira, que é um dos meus também filmes prediletos, adoro Akira, né? Cada vez que eu assisto eu tenho uma percepção diferente. Existe uma leitura pós-convencional, né, das instituições sociais. Então, você vai perceber muito a quebra das instituições sociais nesse gênero. Lembra que as coisas são contemplativas, que elas já perderam sentido. Então, você não vai ver uma personagem tão apegada a relações parentais, por exemplo. Você não vai ver tanta referência à religião, né? Você pode ver uma referência ao messianismo, né? A ideia de ter um Messias, mas ainda assim essa referência vai ter muita crítica e no final ela vai ser destruída, essa referência, né? Não vai ter um Messias que vai salvar todo mundo. Então esse é o gênero, né? É o nada pelo nada, o nada é igual a nada, né? Então você vai ver muitas referências em relação a isso e a humanidade, né, nesse cenário já teria superado a questão da família, das religiões, a questão de N instituições sociais. Né? E agora a humanidade ela vai se voltar mais para o quê? Para a inteligência artificial e para as máquinas.
Há filmes cyberpunk, inclusive, que as máquinas são mais emocionais e elas têm mais empatia do que o próprio ser humano. Então é bem um estágio assim para te causar um estranhamento. Por isso que é muito difícil algumas pessoas gostarem, né? Porque já vêm aí condicionadas e contaminadas, né, pela fórmula americana de se fazer cinema, né? Que é você gravar o nome da personagem, ela ter coisas que você se identifique com ela, né? Que você tenha uma simpatia com a personagem e torça para ela. Em nenhum momento você vai torcer pela personagem. Basicamente é isso. Porque a ideia de estranho, ela precisa ser pronunciada nesse gênero, justamente para que você veja a situação, para que você veja o enredo, né, de fora, não de dentro. Isso não acontece e justamente para que você estranhe e esse estranhamento te leve a uma provocação e a uma reflexão. Esse é um gênero muito difícil de fazer filme, né? Considerando o quanto o cinema americano ele tem tomado conta, o quanto essa fórmula de se fazer cinema, né? O tempo da narrativa também, né? A gente não está acostumado com esse tempo de narrativa que vai ter, né? Então, o tempo, a gente falou um pouco do espaço pela arquitetura, né? E era de costume usar no cinema alemão, que é uma narrativa mais lenta. Então, a cena ela vai ter mais detalhes, ela vai demorar mais para acontecer. Não é uma coisa assim rápida, sabe? Que nem num filme, né, que você está cotidianamente acostumado, né, num romance do cinema americano, num drama do cinema americano. O tempo passa muito mais devagar nesse gênero, né? Então você fala assim, nossa, não vai chegar ao final desse filme? Vai demorar mais, né? Então são filmes aí com um tempo maior também, coisa que as pessoas estranham um pouco. Eu diria que é um gênero bem fora da caixinha, bem fora de circuito, né? E diria mais, né, trazendo um pouco aí do meu olhar sobre a indústria da cultura, né, é um gênero que é mais difícil, né, daquela lógica mais normativa, assumir um controle, né, porque ele se propõe a ser uma crítica da sociedade, né, ele é uma distopia na visão de futuro da humanidade, da sociedade, então é muito mais difícil, né, daquilo que a gente tem já de filme para vender, filme pasteurizado, né? Você trabalhar com esse gênero, com essa ideia, né? E é um público muito específico que você vai agradar, não é um público em geral, já começa daí. Passando por isso, né? Você vai ver várias referências em Ghost in the Shell e eu já vou começar, além de falar do filme, da trama, eu vou começar a falar também porque eu não gostei. Para começar, a tradução foi muito infeliz. Vigilantes do Amanhã. Tudo bem, a gente já está acostumado, né, no cinema brasileiro, cinema português, as traduções, né, no Brasil e em Portugal são as mais bizarras possíveis. Mas, assim, o que tem a ver Ghost in the Shell com Vigilantes do Amanhã? Então fica meio assim, o filme não te mostra o potencial que ele tem. É um título desonesto, né? Ghost in the Shell você pode traduzir, né, como a alma na concha ou pode traduzir, né? Tem uma função aí de tradutor e intérprete, né? A alma dentro da máquina, né? Que é basicamente a história da protagonista, né? É basicamente isso que o filme vai se dedicar a todo momento, né? A essa relação humana, né? A essa relação das questões do espírito, né? Que são os nossos pensamentos, a nossa leitura da realidade, de uma pessoa que tem tudo isso, né? Toda a mente dela transplantada para uma máquina e desses conflitos que advêm dessa personagem diante de um cenário, né, em que cada vez mais a inteligência artificial vai avançando e cada vez mais, né, essa briga por tecnologia entre as empresas vai avançando também. O diretor do filme, eu tenho algumas objeções em relação a ele, né, considerando o histórico de filmes que ele já fez. O Rupert Sanders, né, que dirigiu o filme A Branca de Neve e o Caçador, entre outros. E qual a minha objeção a Rupert Sanders? Ele não respeita gênero em filme, ou tenta achar uma coisa única, né, uma unidade naquele filme com as releituras. Quero deixar bem claro aqui que no cinema, na sétima arte, nós somos livres para fazer releituras, né, então
esse tipo de crítica, o livro não foi igual ao filme, ele não é uma crítica, tá? Porque o cinema é a sétima arte, é um estilo diferente da literatura, né? Embora, como vocês podem ver, eu amo literatura também, em especial cyberpunk, né? Histórias de robôs, aqui tem Laranja Mecânica, que é ficção científica também, né? E por aí vai. Mas assim, filme não é igual a livro, tá, gente? A não ser que a pessoa seja um papagaio. Ele é sempre uma apropriação e uma interpretação do diretor pelo livro. Então aí não teria nenhum problema a Rupert Sanders fazer um filme Ghost in the Shell, né? E fazer uma releitura do mangá e do anime, né? Porque já teve uma versão em anime do Ghost in the Shell. Essa mesma versão ela foi lançada tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, né? Foi lançada junto. Não há nenhum problema ele fazer um filme da Branca de Neve, fazendo uma releitura gótica da Branca de Neve. O problema é que ele não respeita gênero, né? Esse diretor. Ele não entende o que é o gênero gótico, ele não entende, né, qual que é a narrativa, qual que é o cenário gótico, do mesmo modo, né, que ele deixou a desejar em algumas cenas do filme, que eu vou tentar falar sem dar tanto spoiler, né? Em alguns plots do filme, né? Você vê que ele fere o gênero ali, né? Então, essa é a minha crítica ao diretor do filme, né? Mas, assim, o que me soou mais alto, assim, minha primeira impressão quando eu vi e que começou a me irritar um pouco, principalmente do meio pro fim, ele não respeita o gênero narrativo, né? Ele não respeita essa coisa da ausência de sentido. Dificilmente uma personagem no gênero cyberpunk vai correr atrás de pai e de mãe. Dificilmente uma personagem no gênero cyberpunk vai ficar com questões sobre o passado dela, né? Porque você pode criar memórias por inteligência artificial, você pode criar uma memória totalmente diferente da sua, você pode criar uma realidade que você não viveu e pôr na memória de alguém. Então, a questão do passado e da memória começa a perder muito sentido nesse cenário, entendeu? Porque eu posso criar qualquer memória, pôr na sua mente, que assim, eu não vou saber o quanto de mente, o quanto de humano e o quanto de máquina vai ter no seu corpo também, e por aí tá tudo certo. Então, assim, ele peca muito quando ele faz referências aí à família, referências aí. O que você vê muitas vezes no gênero cyberpunk, em alguns livros, são ideologias políticas, tá? Mas essas ideologias políticas assentadas aí também no modo como eu vou entender a tecnologia e a inteligência artificial. Então, não é uma coisa, não é o ativismo político, a sua preferência política de hoje. A edição de imagens, toda essa parte ficou muito bem produzida, tá? Assim, o enquadramento de câmera, eu gostei muito, né, de algumas cenas, né? No gênero cyberpunk você tem poucos closes, né? Você tem mais aquela coisa, né, forma teatro ou de cima, né, para você ver a cidade em perspectiva, né, e a cidade ter aquele poder, né, e ao mesmo tempo que te produz estranheza, te produz fascínio, né, entre o velho acabado e o novo da propaganda, da tecnologia. Então, assim, quanto ao produtor eu não tenho críticas, ele manteve o gênero, ele se manteve honesto na proposta. E eu vou falar um pouco então do que se passa, né, no cenário. Bom, sempre futurista esse gênero, né? Então a gente está em 2029 e a gente tem aí, né, toda essa narrativa da Motoko Major, né? Mas para você ver, né? Toda hora chamavam ela de Major. Então a gente falava mais do papel dela do que do nome dela, né? Da Motoko, que é a protagonista do filme, né? A Motoko ela é interpretada pela Scarlett Johansson. A atriz, né, se a gente for analisar a atuação da atriz também, eu só tenho elogios, né, porque é muito difícil interpretar uma personagem que é meio humana, meio máquina, e você não pode ter muita expressão facial. Ela se manteve fiel a isso, né, porque tem que ser aquele rosto robótico, tá? Então é muito difícil você ter uma personagem com que ergue muita sobrancelha, dá muito sorriso, né? Porque é um contrassenso em relação a outras personagens de outros gêneros. E também, se você reparar na expressão corporal dela, ela tem um corpo mais pesado, né? Então, nas cenas, você vê muito isso daquele corpo máquina, né? Daquele corpo mais pesado. Então, quanto à atuação da atriz, da protagonista, né?
ela se manteve fiel ao gênero também, né? Em termos de fala, expressão facial, expressão corporal. Nesse sentido, não há críticas, né? Então, a Motoko, ela é uma ciborgue com experiência militar e o papel dela dentro de uma indústria, né, de tecnologia, de inteligência artificial, é combater crimes virtuais, né? E aí a trama, né, e a tensão, ela vai se desenvolver a partir disso, né, a partir dessa condição da Motoko, né, de ser uma mente num corpo robótico e de desvendar aí um crime, né, que estaria matando milhares de pessoas, né, e em nome da empresa dela. Então, basicamente, a trama é essa. Um segundo ponto é que muita gente fala assim, esse filme ele é muito cópia do Matrix. Na verdade, é o contrário, tá, gente? O filme Matrix, ele foi baseado nesse livro, Neuromancer, foi um dos primeiros livros que eu li do gênero cyberpunk, e foi um dos livros que foi o meu divisor de água. Eu já gostava de ficção científica, né? Mas depois que eu li Neuromancer, eu falei, nossa, como eu gosto desse gênero, né? Porque é claro que a nossa preferência por gênero esbarra também em conteúdos pessoais, entre outras coisas. Eu falei, nossa, eu preciso ler isso, né? É por aí que eu quero romper com a realidade, né? Sair da minha realidade por meio de outras narrativas, né? Porque basicamente quando a gente procura cinema e literatura, é isso que a gente está procurando. Então, Matrix foi inspirado em Neuromancer, Ghost in the Shell foi inspirado em Neuromancer, tá? Ninguém imitou ninguém. Na verdade, quem inspirou tudo isso foi esse livro. Ele é um dos pioneiros aí no gênero cyberpunk, né? E uma hora eu vou fazer uma resenha, eu preciso reler ele. Eu adoro reler de tempos em tempos livros que eu já li. Então, assim, Ghost in the Shell, ele obedece a esse livro, as premissas desse livro, e Matrix também, tá? Quando Matrix foi feito, ele foi feito inspirado nesse livro e na revolução tecnológica da época em que foi escrito esse livro, que é sempre essa premissa do futurismo. Então, é um ponto a se esclarecer também. Então, assim, Ghost in the Shell não imitou Matrix, tá? Ele imitou, se a gente for acusá-lo de imitar alguma coisa, ele imitou Neuromancer e eu não enxergaria como uma imitação. Assim como na ciência a gente se inspira em outras pessoas, em outras formas de pensamento, no cinema isso não é diferente. Né? Para a gente fazer uma grande obra no cinema, a gente precisa se apoiar também em ombros de gigante. Então é claro que você vai se inspirar em outros diretores, em outras referências da literatura. Então isso é muito comum, não há nada de desonesto em relação a isso, tá bom? Um ponto que dentro desse cenário, né, de 2029, né, dessa evolução tecnológica, né, das pessoas cada vez mais terem um corpo máquina, né, uma coisa que eu achei muito inovadora no filme também foi a ideia, né, de ter pessoas terem chips, né, e terem linhas aqui, né, serem representadas por veias, né, tecnológicas, né, veias máquinas, para que as pessoas possam se comunicar. Uma coisa que eu gostei muito no filme também é o uso da telepatia por tecnologia, né? Então, há várias cenas que a Motoko, a Major, ela se comunica com outras pessoas da equipe dela por meio da telepatia tecnológica. Outra coisa que me agrada também é a roupa da Major, né? Porque ela tem uma roupa em que ela pode ficar invisível, em que o corpo dela fica transparente. Você vê que a coisa da erotização do corpo, a própria questão de gênero ali, ela já foi superada, tá? É um cenário assim que... E ela já foi superada não é porque é lindo e maravilhoso, tá? Porque senão vai parecer contraditório com o niilismo que eu citei antes. Mas ela não é mais um ponto de análise, ela não é mais um critério, porque a humanidade está na sua miséria mesmo, tá? E só nos resta as formas da publicidade, da tecnologia e das máquinas para sermos reconhecidos enquanto sociedade, né? É uma crítica a uma sociedade pós-moderna, de tão futurista, né? Então, assim, não é mais uma categoria, não é mais uma questão, simplesmente porque já deu, a gente não vai discutir mais gênero, né?
porque, como outras instituições sociais, já se esgotou, e esse esgotamento é pela miséria da humanidade, não é porque, nossa, superamos e transcendemos, agora temos finalmente igualdade entre homens e mulheres, agora finalmente a humanidade não precisa de um pai todo-poderoso, um Deus todo-poderoso para tomar conta dela, das pessoas, né? A gente não precisa dessa dependência a entidades religiosas. Não estou criticando religião, deixar bem claro isso, né? Mas eu estou falando o que o gênero se propõe a discutir, né? A gente não precisa mais de uma dependência de uma entidade, né? Que é uma instituição social também, a religião. Então, assim, você vê que o filme não faz referência a isso, embora a protagonista seja uma mulher, né? Então, essa questão de ser uma mulher, mente robô, ela é uma questão que ela passa como pano de fundo, né? Não é uma coisa assim, vamos buscar que nem a gente vê em Mad Max, né? A última versão de Mad Max, com a Imperatriz Furiosa. Isso não é colocado dessa maneira nesse filme também. Então, assim, quanto a elementos tecnológicos, né? Como eu falo, toda a parte de produção eu gostei, né? Então, assim, a roupa, né? Tem uma cena que mostra a geisha, né, de robô. Então, você também vai ter robôs, né? Então, assim, essa questão do trabalho braçal humano, você percebe no filme que diminui muito, né? Então, assim, vai ter uma geisha servindo, né? Uma geisha robô servindo, né? Diplomatas e grandes figuras aí. Eu gosto muito dessa parte também, né? Dessa questão. O que pega mesmo pra mim é ter mudado o final, né? É ter dado um olhar mais romântico, né? Pro final, coisa que não acontece nesse gênero, né? Então isso me pegou mais mesmo no filme, né? Eu não quero dar spoiler, mas eu quero falar do filme. Então, assim, esse final e esse tensionamento dentro da personagem da Major, né? Esse tensionamento dela querer encontrar o passado dela, né? Essa referência a uma figura maternal que acontece lá, né, do terceiro para o quarto ato do filme, né? Essa tensão toda eu achei desnecessária, né? Porque não é isso que o gênero se propõe a discutir, né? Então, na minha leitura saiu muito fora mesmo, né? Você vê, né, um exemplo que eu gosto de dar muito, né, quando o Kubrick ele levou para a sétima arte o livro Laranja Mecânica, né? Ficou muito diferente do livro, né? Tem muitas coisas assim que você vê que tá diferente, mas o Kubrick respeitou o gênero, né? Ele respeitou o gênero ficção científica, ele respeitou o futurismo do livro também. Então, assim, não é uma coisa que você fala assim, passou por cima, virou uma salada de frutas e tá tudo certo, né? Então, aquelas coisas apelativas que a gente tem no romance, que a gente tem no drama, não deveria existir nesse filme, né? E eu acho que do meio pro fim ficou too much isso, né? Esse apego que ela tem ao espaço, ao território, né? Tem uma cena que ela fala para uma outra personagem que é mente máquina, eu não vou com você porque aqui é o meu lugar, este é o meu território. Isso não existe, né? A gente tem aí um desapego em relação a essas coisas já nesse gênero, isso também não existe. Então, assim, foi essa parte que me frustrou um pouco enquanto expectativa, enquanto aquilo que eu espero desse gênero. Outra coisa que eu também não gostei, né, foi a relação da Motoko com a cientista que projetou o corpo dela e que tem acesso aos pensamentos e às memórias dela. Essa relação foi pintada de forma muito maternal, muito maternal mesmo, né? Tinha uma transferência maternal muito forte, o que a gente pode considerar como ferir o gênero cyberpunk, né? Tá indo mais para um romance aí, né? Para essa coisa da transferência, do amor maternal, e a todo momento o diretor ele tensiona essa coisa da maternidade, né? Quando não é com a cientista, é com a Motoko em busca do passado dela. Isso eu achei que ficou apelativo demais, né? Uma conclusão que eu posso dar, né, tem em relação a esse filme. E o que me pegou mais, né, nessa ficha aí de produção do filme, tudo de pessoas envolvidas, foi a direção, né? O Rupert Sanders, ele tentou agradar gregos e troianos, fazendo uma releitura do Ghost in the Shell. O que eu quero dizer com isso? Ele tentou agradar pessoas como eu,
que gosta do gênero cyberpunk, que leu literatura cyberpunk, que viu filmes cyberpunk, né, aquela pessoa aficionada pelo gênero, e tentou agradar um público que não conhece o gênero, que está acostumado, né, com aquele cinema, aquela formulinha mais americana, né, da gente trabalhar mito do herói, de trabalhar primeiro, segundo, terceiro e quarto ato numa narrativa mais rápida, usar recursos de identificação com problemas da nossa época. Então ele tentou misturar essas duas coisas e Rupert Sanders, eu sei que você não vai ver meu vídeo, mas não dá para agradar gregos e troianos, entendeu? Não é uma questão de binarismo, mas é uma questão de preferência por gênero. Quem gosta de gênero cyberpunk dificilmente vai gostar de romance, de filme romântico, dificilmente vai gostar de drama, né? Porque aquilo que a gente busca no gênero cyberpunk diverge muito disso. Então, assim, não dá para agradar gregos e troianos num filme, né? É tão fácil, né, de você respeitar um gênero romântico, né? Um gênero de suspense, de drama. E esse gênero, ele é mais difícil mesmo de você manter, porque é uma coisa muito fora da caixinha, né? E muito difícil de ser apropriado por um conteúdo pasteurizado do cinema. Então, na minha opinião, né, na questão de direção, roteiro, quando ele foi botar elementos aí interpretativos, ele pecou muito, porque esses apelos emocionais não tem no gênero cyberpunk. Né? Porque a ideia não é que você se emocione, é que você veja tudo de fora com estranheza para produzir um outro tipo de análise, de reflexão que vise aí um estado mais contemplativo, um estado mais realmente, né, como as coisas se desmancham facilmente e por aí vai. Então, assim, pecou muito e, de certo modo, né, tem cenas que é too much. Então, assim, fica meio que, até mesmo para quem não gosta do gênero cyberpunk, tem algumas cenas que eu senti isso e eu vi pessoas levantando do cinema falando isso, não fui só eu, né? Muita gente falando assim, eu senti uma afronta à minha inteligência, né? Quando começa a explicar muito a questão de máquinas, né? De como as máquinas funcionam, eu acho que fica muito esmiuçado. Então, assim, teve isso também que eu acho que pecou, né? Na parte de roteiro. E basicamente essa foi a minha análise, né, do filme, a minha opinião. Eu tenho uma preferência maior por esse gênero, então assim, foi isso que me pegou, né? Eu me senti como, né, audiência desse filme, né, eu me senti até desrespeitada por esses apelos emocionais que foi colocado no filme. Eu não esperava apelo emocional nesse filme. É uma coisa que você não espera desse gênero, você não espera quando você vai no cinema ver esse filme. Pelas imagens, pelo cartaz, né? Você olha, você espera muito mais do que o filme te oferece. Então essa é a minha crítica, tá? E como eu deixei claro, a opinião, você pode ir no cinema, gostar, não vai ter problema, eu não vou te odiar por isso, tá? Eu gosto, né, também dessa pluralidade, né, de ser possível ter pluralidade de opiniões, tá? Então fique tranquilo se você foi lá, gostou. Se você assistiu, deixe seu comentário aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.